aqui, rever a live, né? A gente sabe disso. Quanto mais a gente revê, mais a gente acessa o que não conseguiu pegar logo de cara, né? Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Eu sou Maria Viana, eu sou casada, moro na cidade de Santos, tenho 2 filhas e eu gosto de verdade, né? De passar um tempo meu, tirar de mim um tempo para estar dividindo com vocês, para fazer tudo aquilo que eu acho que faz sentido para mim. Eu sou muito egoísta. Então, primeiro tem que fazer sentido para mim. Porque fazendo sentido para mim, eu me dedico. E se eu encontro algo assim que eu considero que foi bom, se é bom a gente compartilha, a gente partilha. E vai da pessoa que está do outro lado crivar e ver se serve para ela, né? Se serve tudo ou uma parte, a gente faz a vida acontecer, né? Eu gosto muito, como você já falou, que a gente faz parte dessa plataforma, eu gosto muito da gente ter um lugar, ter um espaço, ser servida nesse mundo, ser servida nesse universo pelas pessoas que já dedicaram a sua vida e entregaram seus conhecimentos para que outras continuem. Então, isso é você fazer o mundo acontecer, não é você se preocupar apenas com os seus. E lógico que toda mudança no mundo acontece a partir dos seus. É neles que tem que começar, é perto de você, são as pequenas mudanças. Mas, ai de nós, se as pessoas que têm tanto, né, tem tanto entendimento, quando eles colocam em um livro, colocam em uma live, colocam em algum lugar, eu creio que o sonho dessas pessoas é outros acessarem, né, e aquela pessoa, ela fala assim, olha, eu dediquei 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos da minha vida, e a minha vida passou. Às vezes eu nem consegui ver o sucesso que isso aqui fez. E a gente vai lá e bebe daquela fonte 1 ano, 20 anos, 100 anos depois, e às vezes a gente bebe e fica ali com aquilo, né? Até fazendo uma digestão, né? Porque você não consegue repassar aquilo. O sonho da pessoa que dedicou 20 anos, 30 anos, 50 anos da vida dele é ver aquele conhecimento chegar, né, para as outras pessoas. E lembrando sempre, né, que conhecimento, tudo bem que ele é passado, mas ele é grande para quem não conhece ele. Então, vão ter pessoas que já passaram por ali, que já dominam aquilo, que já dão aula sobre aquilo, ou que estão só pegando obesidade. Mas tem pessoas que, como você, não conheciam aquilo. Então, é sempre importante você estar colocando. Eu sei, eu descobri, faz sentido, não vai mais ser original, porque passou por mim, né? A partir do momento que passou por mim, já vem com o meu ponto de vista. A partir do momento que você vê, você vai ver o que faz sentido para você e você vai colocar também para os seus. Eu não sei se faz sentido para as pessoas, mas a gente vai dizer assim, nem sei quanto tempo. De Covid já vão ser uns 3, né? Mais algum tempinho, eu acho que eu venho nessa vida de você ir buscar esses conhecimentos e repassar. E você vai vendo o desenvolvimento próprio. Se eu, né? E aí a gente fala assim, se eu, pobre mortal, conseguir desenvolver, meu irmão, minha irmã, se você se jogar, você vai ser um gênio, né? Você vai ser extraordinário. Então é assim que a gente gosta, eu gosto, né, do mestre, eu gosto da gente estar ali aprendendo, e principalmente, né, é um prazer enorme estar aqui na sua casa digital, com o seu povo, né? Que eu espero ser acolhida por eles, porque a gente não contém a verdade. A gente tem a nossa verdade, que faz sentido para a gente. Se fizer sentido para cada um, tudo o que eu vi, aproveita o conteúdo. Só 10% fez sentido, 20% fez sentido, aproveita porque a gente está aqui dedicando algo que é muito importante, é o nosso tempo. Então, para eu estar aqui, eu preciso primeiro trazer para você aquilo que serve para mim. Hoje, quando a gente começou, né, com essa história, né, de querer falar de propósito, a minha parte, o que eu mais quero contribuir com você e com as outras pessoas, é exatamente a vontade de aprender com você. Então, quando eu venho aprender com você, a minha dúvida, ou aquilo que a gente vai conversar aqui, nesse bate-papo, essa troca de informação, vai fazer o quê? Aumenta a minha consciência, talvez atinja a consciência de outras pessoas e o meu modo rude, grosso, né, de pensar as coisas, talvez se identifique com outras pessoas. Porque se fôssemos para ser igual e pensar igual, né, Deus não tinha perdido tempo em fazer tanta gente, tinha feito ali uma fábricazinha e tinha despachado. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. É assim que a gente quer começar, né? Fazer o nosso bate-papo.
né? Eu não vi o que você falou no começo, mas eu gosto muito de estar assim. Para alguns acham que é jogar tempo fora, jogar a conversa fora, mas eu creio que é exatamente você viver, né? Você viver desprendido do que pode acontecer. Porque se você quiser o que tiver de acontecer, vai, e o que não quiser também vai acontecer. Mas você tem o direito de escolher como você quer passar por aquele momento. Nesse momento eu quero passar assim, brincando com você, tá? Tá certo, mas é ótimo. Aliás, eu aprendo muito realmente com esse seu jeito. Na realidade, é o que você falou, nós estamos aqui para agregar na vida do outro. Inclusive, isso faz parte do meu e do seu propósito de vida, É, né? A gente está aqui se dedicando para ensinar e para aprender, porque é cada dia, a cada troca, cada um que chega na nossa casa digital, novo, né? A gente consegue se conectar, a gente troca experiências sempre. Nunca ninguém sabe mais do que o outro, são sempre trocas, né? Eu friso muito isso. É claro que quando a gente se especializa em algo, você tem um conhecimento um pouco maior, um potencial um pouco maior de conhecimento naquilo para você poder passar para o outro. E o nosso propósito de vida é estar aqui expandindo a mente das pessoas, né? E muita gente está chegando aqui que são do seu público, então eu queria falar um pouquinho da Cris. A Cris sempre trabalhou na área de finanças, e aí da pandemia para cá tenho me especializado, aprendido bastante em me conectar por aqui, que é um desafio, embora trabalhar com finanças foram mais de 20 anos, mas estar aqui no digital, falando através das câmeras, é um desafio. E eu tenho me aventurado aí nesse desafio, estou aprendendo bastante, estou amando e vendo que cada vez mais a gente tem, cada um de nós somos especiais em algo, temos uma habilidade especial em algo. E isso eu falo por todos nós, porque eu tenho visto que realmente isso vem acontecendo com muitas pessoas. Descobrir algo dentro de si para fazer para si, para o mundo, como você falou, a gente faz primeiro para os nossos, né, os próximos, mas aí a gente acaba identificando aí alguma aptidão para que a gente possa, inclusive, trabalhar com isso, né? Porque o trabalho tem que ser prazeroso. O trabalho, a gente tem que destruir um pouco aquele padrão de que trabalhar é algo ruim, algo árduo. Afinal de contas, como nós mesmos já aprendemos, o trabalho é o pilar central da nossa vida. Então, eu acho que ajuda quando a gente fala isso, quando a pessoa tem uma dificuldade, certa dificuldade de definir um propósito, ela já dá uma bela avaliada no que ela faz para ganhar vida, no trabalho. Então, acho que dá para ir unindo aí essa questão para poder identificar, né, Maria? uhum. Pelo tempo que eu te acompanho, vejo que você tem essa didática maravilhosa, passar para as pessoas esse conhecimento. E como o propósito é uma coisa que está ligado no nosso dia a dia, eu acho que todos os dias da nossa vida, a importância dele é tão grande que a gente precisa estar focado nesse propósito, né? Ontem ainda, dia 1º de março, eu fiz um post falando sobre agora sim, o ano começa de verdade, porque infelizmente, né, as pessoas caem um pouco naquele comodismo de ficar dizendo que o ano começa realmente só em março. E início de ano é sempre aquele período onde a gente para, dá uma reflexão, né, para dar aquela reflexão, ver o que a gente vai fazer para atingir os nossos objetivos, que está muito ligado com o que a gente está falando aqui hoje. Então, ao seu ver, com as suas palavras, qual que é a importância da gente ter um propósito bem definido para que a gente possa atingir os nossos objetivos? Eu já estava aqui propositalmente aí só compartilhando. Pá, 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 pá. Já estava aqui, meu propósito é compartilhar. Seja bem-vindo, Júnior, seja bem-vindo o pessoal aí do Clube dos 5%, o pessoal que nos acompanha mesmo aqui nas redes sociais, né? E aqueles que eu também não conheço, que é do seu público, né? Eu achei muito interessante, né, a gente falar de propósito, por quê? Porque propósito é algo que já está até meio... Cris, seja bem-vinda, viu? Então, é assim, muito batido, e muito batido por quê? Você veja como é que a gente quis trazer o nosso tema. A gente quis trazer
fazer com uma pergunta, né? Então, falar de propósito, trazer uma pergunta, se você tem um propósito, a gente já faz isso mesmo que é para machucar, a gente já faz mesmo para irritar vocês, tá? É de caso pensado. Por quê? Porque parece clichê, a gente poderia ter também perguntado, né? Você sabe a importância do propósito? Ao invés de perguntar se você tem um, você já tem o seu, você sabe qual é? E por que é que, se isso é tão clichê, por que é que a indústria ela continua faturando tão alto em cima disso? Né? Por que é que vem para, parece aquela dancinha da valsa, né? Todo mundo quer faturar em cima de lhe ensinar o propósito, como você faz para encontrar o seu propósito, né? E às vezes, e a gente mistura, porque tem realmente várias áreas da vida, eu sou uma das pessoas que sempre falo, você tem um propósito nessa vida, você tem uma missão nessa vida, ninguém veio para cá como se tivesse escorregado por uma brecha e caiu por um acidente. Você tem um propósito, você tem uma missão, né? Em alguns lugares eu chego até mesmo a defender que sua vida não vale nada. Você só está aqui, sua vida só é o que é porque tinha um propósito esperando por ela. O propósito existe antes da sua existência. O mundo ele só foi feito uma vez. A partir do momento que ele foi feito uma vez, né, e para Deus, para a gente tem o tempo cronológico, biológico e coisa e tal. E é muito bom porque faz a gente se organizar. Mas existe apenas um mundo feito do jeito que é feito. E as pessoas que já vieram, gerações passaram, nós estamos nesse tempo, gerações passarão. Para Deus, ele já sabe tudo. Então, em algum momento, nós aqui, os caboquinhos, a gente inventa coisa, a gente precisa de coisa. Alguns não encontram sua missão, e alguns, qual o tema? Vamos colocar o tema aí, coloca aqui, ó. Isso, já vai. Então, Thomas, gratidão por perguntar. Qual é o seu propósito, Thomas? Tom, você veio aqui só para perguntar isso. O propósito do Tom já era descobrir o tema. Então, você imagina que existe algo para você fazer aqui nesse mundo. Então, como eu falava antes, por que a indústria fatura tanto em cima disso? Porque essa brecha, esse lugar, esse buraco que a gente fica e sabe que tinha algo para fazer e a gente se perde disso, faz com que a gente seja infeliz, faz com que a gente queira descobrir, uns porque sente a necessidade e sabe que tem que contribuir, e outros porque não sabe que essa importância é a importância de você fazer algo na vida. O propósito, eu tinha uma mentora que ela falava assim, você escreve assim, ó, pro próximo. O propósito não é para você. O seu propósito de vida é você fazer para o próximo. Servir. Por quê? A vida, o seu propósito é viver. E na sua vida, o que é que você vai fazer para facilitar a vida dos outros? Então alguns começam ali a lhe ensinar. É 2 para cá, 2 para lá. Existem tantos passos para você fazer um propósito. E a única coisa que não diz é que o propósito já está dentro de você, ele já arde em você. Tá? Algumas vezes a gente coloca uma tonalidade aí meio que, né, religiosa, meio que mística, meio que não sei o quê. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, esse propósito que você tem aqui faz com que, quando você não encontre ele, você fique atrapalhado. Veja todo mundo falar de propósito. Vê todo mundo dizer que já tem o seu. E você se sente ainda, ao invés de ficar melhor na história, você fica mais desesperado. Por quê? Porque ninguém lhe diz de verdade que o que você veio fazer aqui é ser feliz e administrar as coisas que já estão e fazer o mundo melhor. Como é que você vai fazer isso de uma forma dentro da sua realidade? Então, quando a gente pergunta, você tem um propósito? Com certeza todo mundo vai dizer que tem, ou muita gente vai dizer assim, caraca, eu só não sou feliz exatamente porque eu não sei qual é o meu propósito. Eu preciso descobrir, né? E aí é onde você entra, né? E antes disso, de você entrar com a história de eu tenho que encontrar um trabalho que me ajude a fazer isso, as pessoas acham que elas só são infelizes ou elas só vivem mal porque elas não encontraram esse propósito. Que quando encontrar, e quando eu digo quando encontrar, aquilo está muito distante, então eu passo a vida toda correndo atrás dessa bola de fumaça, porque só lá eu vou conseguir ser feliz. Então, quando eu encontrar o meu propósito, eu vou encontrar a chave mágica, eu vou encontrar o botão mágico. E com esse botão mágico, eu vou conseguir ser rico, eu vou conseguir ser potente, eu vou conseguir, né, ser poderoso, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir por quê? Porque eu estou pensando que o meu propósito vai me levar a ter bastante coisas. E vai. Se você veio para ter essas coisas, tudo já é seu. Só que você precisa, antes de tudo isso, você precisa descobrir o que é que você
é de verdade, para poder você fazer essas coisas acontecerem, para melhorar o mundo que você está. Concorda, Cris? Exatamente isso. Tem muito a ver com o nosso conhecermos mais a nós mesmos, né? A importância do autoconhecimento para te ajudar você descobrir no que é que você é bom, no que é que você pode ajudar o próximo e ainda assim ser retribuído com a energia de troca que é maravilhosa, que é o dinheiro. Você servir a alguém ou com algum produto ou algum serviço e você receber a energia do dinheiro em troca, né? E é fenomenal. Isso é um assunto assim que eu acho que a gente tem que estar sempre trazendo. O pessoal acho que está gostando aqui, está tendo bastante comentário. Eu gosto assim, gente. O povo onde vai sabe que eu gosto de interação. Você dá de lá que eu dou de cá. E a gente começa aí. Eu começo também a interagir com eles. Eu gosto muito. Olha, se a gente for pensar nisso que eu estava falando, né, das pessoas quererem ter as coisas, você precisa entender que quando a gente olha para uma pessoa, né, e a gente até copia, a gente até quer, seja bem-vinda, Joaninha, sobe o coração aí. Então, quando mais a gente começa a se identificar ou ver aquela pessoa e querer copiar essa pessoa, você vai ver que aquela pessoa, a pessoa de verdade, né? Que ela tem aquele... As pessoas que deixaram um legado, eu não vou nem dizer as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm muita coisa, né? Que ainda estão aqui na batalha. Porque às vezes você vai ver também as pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não têm, assim, uma satisfação de viver. Você vai ver a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem muitos supermercados, ela tem shopping, ela tem tudo, mas ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, é aquele desespero. E aquela pessoa que trata mal os outros, aquelas pessoas que não sei o quê. Então, para que isso, gente? Aí, na contramão, o outro vai dizer assim, eu prefiro então nem ter. Tá, você não prefere ter, mas também não está feliz porque não tem. Então, sossega. Você só precisa encontrar o seu equilíbrio. O que é que você gosta de fazer para os outros que traga dinheiro para você. Então, quando você faz isso e você olha aquelas pessoas que realmente deixaram um legado, essas pessoas, elas não têm, elas são. Elas são respeitadas, elas são poderosas, porque elas são abundantes. Elas, se tirarem tudo delas, elas vão saber fazer de novo, porque vem de dentro para fora. É Elas isso não que eu ia ficaram falar agora, desesperadas. você tirou da minha boca. Você tinha acabado de falar sobre essa questão mesmo, né? Não importa o quanto a pessoa, o dinheiro em si que a pessoa possui. Quando a gente fala disso, né? A gente fala de alma rica, de mentalidade rica, né? Como fala muito o livro dos Segredos da Mente Milionária, que é a minha Bíblia, que fica aqui comigo todos os dias, eu tenho que falar dele. De fato é isso. A abundância, ela tem que vir de dentro para fora. Então, a abundância, o estado é um estado de espírito. Você tem que primeiro se sentir abundante, se sentir uma pessoa que está aberta a receber de Deus, do universo, de quem quer que você acredite que seja uma força maior, que vai te trazer essa possibilidade. Na verdade, ele já nos deu. Eu creio que todos nós já nascemos com as possibilidades todas aí. Nós que temos que acessar, pedir sabedoria para poder acessar e fazer como nós estamos fazendo aqui, né? Buscar cada vez mais conhecimento e levar para as pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo numa era digital, online, globalização e todos esses clichês que tem falado tanto, mas a gente está aqui com esse propósito mesmo. Na época dos nossos pais e dos nossos antepassados, nós não tínhamos, eles não tinham estas possibilidades. Então, era muito natural as gerações irem passando de uma para as outras com aqueles padrões que eram definidos. A gente nasce, vamos dizer assim, virgem de conhecimento, a gente é puro, abundante, pleno, e aí começam a vir os ensinamentos desde criança para nós. Não mexe aqui, não faz isso, não pode ser assim, meu filho é tímido. Aí a gente cresce daquele jeito, né? Um pouco retraído, sem abrir a mente para, inclusive, uma mentalidade rica, porque esses dias também eu falei muito sobre a romantização da pobreza. A gente cresce ouvindo que não há necessidade de ser rico, que dá para ser feliz sendo pobre, e a gente sabe que o verdadeiro sentido da riqueza não é só o valor do dinheiro em si, mas o valor que a gente emana para o mundo e para as pessoas. E com certeza, você ter muito dinheiro, se você é uma pessoa extremamente abundante, espiritualmente falando, você só vai trazer mais e mais bondade e melhorias para o mundo e para o seu redor.
Concorda? Concordo, sim. E mais, né, que esse padrão de repetição e essa fidelidade, né, que a gente carrega por amor, a gente carrega amor aos nossos avós, a gente carrega amor aos pais, a gente acha que isso é a maior honra, né? E eu costumo dizer que a maior honra que você pode dar ao pai, à mãe e aos seus antepassados é você melhorar a geração no momento em que você está. Porque eles tiveram as condições que tiveram. E se a gente for ver aqui que o nosso país não é tão antigo, né? Eu sou católica apostólica romana. Isso aqui vem depois de Cristo, 2.000 anos. Tá, mas e o nosso país tem quantos anos? 500 e pouco. Foi formado como? Como é que esse país foi formado? Então, chegaram pessoas que tinham a condição de ter muito e pessoas que vieram para servir esses outros, querendo ou não. Então, a gente já vem com um padrão, já meio ali que não deu muito certo. E por não ter dado muito certo, a gente quer honrar aquele pai, aquela mãe, que às vezes foi até escravo. Eu venho de uma linhagem de escravo, de holandeses e de índios. Gente, eu tenho vergonha disso? Não, porque é o meu país. E outra, todo mundo tem um pé na coisa, todo mundo está misturado. Então, se eu tenho tudo isso, e eu vi que, poxa, se eu a minha bisavó foi pega, a mordida de cachorro, né? Foi pega índia mesmo. A minha outra veio, sei lá de onde, já veio de fora do país. Os outros eram africanos. E você vai vendo que esse povo foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, com as condições que eles tinham. Então, ao invés de eu observar isso e eu ver o que é que nas condições que eu tenho hoje, com as informações que a gente tem, tudo aquilo que a gente pode transformar para fazer, não é uma linhagem melhor, é fazer com que os teus filhos, os teus netos possam entender que tudo aquilo que tem no mundo, tudo aquilo só foi feito uma vez e foi feito para você. Se os seus olhos, se o seu coração, se você conectar a sua mente e o seu coração de verdade, você vai encontrar o dom que você carrega. Encontrando o dom que você carrega, aí a gente chama no peito, meu amor, você chama a responsabilidade para você e desenhar o propósito que você tem que fazer. Tirando todo o romantismo, tirando todo, né, todo o misticismo da história do propósito, você encontrar para que é que você veio para o mundo, para que é que você serve, o que é que você está fazendo aqui. Você sabe quem é você sabe de onde veio, você sabe para onde vai, o que é que você veio fazer aqui? Só veio mesmo brincar de amarelinha, só veio mesmo fazer raiva, só veio mesmo, não, você tem uma missão. Agora, vai de você querer fazer isso ou não. Ah, mas eu não posso porque eu sou dessa linhagem aí, de escravo, de não sei o que, não sei o que. Cara, eles já pagaram o preço deles, eles já fizeram. Agora, você, com as condições, né, com tecnologia, com informação, com tudo, tudo de graça, porque antes a gente, para ter um conhecimento, se pagava muito. Hoje você pode ter o trabalho de filtrar. Porque tem muita coisa de graça, tem muita coisa que é só gatilho, tem muito. Vai de você, meu amor, seja autodidata. Comece a pagar o preço de estudar, de descobrir e dizer assim: se eu quiser Se fizer sentido levar para mim. alguma coisa. E se faz sentido. E se eu quiser levar para alguém, que eu estou vendo que isso aqui é muito bom, não posso morrer com isso só para mim. Se eu tiver isso aqui só para mim, não adianta. Então eu quero levar para outras pessoas. Aí você começa a pensar, mas isso é o seu propósito? Não estou preocupada com ele, eu estou preocupada em viver hoje. Eu encontrei uma maneira, um jeito de botar para fora tudo aquilo que eu tenho para dentro. Para que eu quero tudo isso aqui dentro? Não, eu quero outras pessoas se informando, fazendo também mais, porque quanto mais as pessoas fazem, mais a gente vai abrindo um leque de consciência, onde as pessoas estão alertas, abertas, para fazerem melhor. Então, se elas conseguem fazer melhor, elas conseguem entender que elas não são vítimas de nada. Está no poder delas. Está achando ruim? Não está gostando? E com aquele pensamento, né, Maria, assim, o passado não me define. O passado dos meus antepassados não me define. Eu não preciso ter medo nem vergonha de fazer diferente do que eles faziam. Eu não vou estar desonrando a educação que eles me deram. Eu vou estar agregando para que nossas gerações vá evoluindo cada vez mais. É esse o pensamento, ter uma mente aberta para estar evoluindo e trazendo, não pensar que você vai trazer talvez um desgosto, né, para os seus,
Mas sim, você Isso vai é uma ter. corrente, né, Cris? Isso, na realidade, é a doutrina, o sistema criou na nossa Sim, cabeça exatamente isso. por isso que eu Você, friso tanto, porque a gente tem isso muito enraizado. E a uhum, gente fala você assim, nossa, o termina. que isso tem a ver, né, Cristiane? Você fala de finanças, vocês vêm falando de propósito, mas se você olhar bem a fundo, você vai ver que todo o processo de evolução, que a gente até está estudando um processo aí das 16 leis do sucesso, né, com o nosso mentor, que está tudo muito conectado. É uma coisa conectada à outra. A gente precisa se libertar de certos padrões, não é isso? De se permitir com todo o respeito, mas passar o nosso conhecimento sem vergonha, tendo Senão ousadia, não sim. prossegue, né, Cris? É o verdadeiro para você. Então, assim, para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, foi verdadeiro para eles desse jeito. Que maravilha, que top. Ah, mas foi muito ruim para mim. Era o melhor que eles tinham, sem muita firula, tá? Então, era o melhor que eles tinham, mas me prejudicou. Prejudicou a quem? Quando você tinha quantos anos? Tantos. E por que é que você ainda está lá? Quanto tempo você ainda tem para você fazer a diferença e não fazer esse padrão estar se repetindo, ou um padrão que você julga que foi muito bom, ou um padrão que você julga que foi muito ruim. Se foi um padrão muito bom, você imagina, então, você com esse padrão muito bom no mundo de hoje. Então, vamos dizer aqui, com muito carinho, que se você tem algo muito bom que já vem da sua família, um dom, já vem da sua família já tinha um propósito, e você não conseguiu fazer isso render. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a receita era essa. E a receita só podia fazer desse jeito. Você vai continuar do jeito do seu avô e da sua avó. Hoje você pode pegar a receita, vamos colocar aqui bem simples, essa receita você precisa industrializar. Então ela vai precisar se adequar para entrar numa quantidade de indústria, porque se eles, do jeito deles, eles conseguiram chegar até ali, então quem está envergonhando a família é você hoje, porque hoje você tem que lutar para quebrar. Então, se o seu pai, se a sua mãe tinha um propósito na vida, já sabiam que eles tinham, era, sei lá, era o dom, eles gostavam de letra, gostavam de música, gostavam de bordado, gostavam de ser professores, gostavam, seja o melhor daquilo. Daquilo não é você ser o mesmo que eles. É dentro daquilo, se for verdadeiro para você, você vai e faz. E se não for, então a gente vai começar a pensar de uma outra maneira. O que é o propósito? Como é que você vai encontrá-lo? Você vai encontrar o propósito quando você descobrir que você precisa trabalhar. E não precisa trabalhar achando que é uma punição, não. É porque você, se você começar a pensar comigo, quanto mais, o tempo que você passa da sua vida durante o dia, você passa trabalhando. E eu sou a dona da, porque eu sou a dona da casa. A casa não é mais a minha dona. É, porque antes, quando você não presta atenção, você faz bem cedo, meio-dia, de tarde, de noite, todos os dias, e todos os dias tem para fazer. E você não faz mais nada porque aquilo lhe consome. Quando você olha para casa e diz, ok, gratidão, sou muito amiga sua, eu espero que você seja amiga minha também, porque eu não vim aqui só para tomar conta dessas paredes, que eu vou passar, e ela não. Então, aqui dentro é onde eu vou colocar o meu dom. É aqui dentro que eu vou fazer, sair daqui de dentro os melhores profissionais. É daqui de dentro que eu vou tirar os melhores dons. É daqui de dentro que eu vou trabalhar. É daqui de dentro que eu vou falar para o mundo. É daqui de dentro. A casa não me quer, você me tem, mas ela vai ter que me dar energia. Ela vai ter que me aguentar, né? Fazer que nem o povo desaforado. Ela vai ter que me aguentar, ela vai ter que me engolir. Ela vai ter que me deixar produzir, porque se eu vim produzir, com tudo isso eu quero dizer o seguinte, que não interessa onde você esteja, não interessa as condições que você está, você só não pode se identificar com ela, você é muito mais que isso. E quando você é muito mais que isso, você vai encontrar dentro de você o dom que você carrega, a virtude que você carrega, para aquilo, com aquilo, daquele jeito, vai ser verdadeiro para você. Gosta, gosto. O que é que você sabe fazer com ele? Ah, eu não sei fazer nada. Desenvolva. E aí eu quero que você, né, como que sabe muito de finanças, como é que você já sabe que gosta de algo e você quer ganhar dinheiro com aquilo sem você se dedicar, sem você se estudar, sem você disciplinar, sem você respeitar o processo? Exato. Quando a gente tem, muitas vezes eu recebo perguntas assim, mas como que eu faço para descobrir o meu propósito, né? Eu acho assim, tem dois fatores bem importantes, que primeiramente é você olhar para dentro de si e ver o que você verdadeiramente tem, é amor, paixão.
Eu sei que tem virado muito clichê de que só se ganha dinheiro. Muita gente falando assim, você tem que fazer o que você gosta para você dar certo, enfim. Não é isso, não é que tem. Porque hoje em dia a gente vai crescendo naquele capitalismo onde o que der mais dinheiro é melhor. Então você já cresce às vezes sendo orientado pela sociedade, pela família, você tem que partir para tal coisa. E aí você precisa fazer uma faculdade, estudar tal coisa para você ter um emprego digno, trabalhar até se aposentar. Uma dica que eu dou, porque eu aprendi num livro, inclusive também do nosso mentor, é que um padrão que a gente vê muito, um exemplo que eu acho muito fantástico de sempre passar aqui, é que nem quando a gente tem uns filhos na escola e que ele vai bem numa matéria e não vai tão bem na outra matéria, né? E qual que é o padrão dos pais, dos professores, da sociedade? Vamos pagar aulas de reforço ou vamos tentar fazer um mutirão de reforço para que ele aprenda mais aquilo que ele está indo ruim. Se ele está indo ruim, você para pensar que a habilidade dele não é tão aquela. Só que as pessoas focam mais no que não dá certo do que a pessoa onde está ruim, do que focar em investir no que ele é bom. E aí, de repente, ele tem aquele amor por aquela outra matéria, onde ele poderia se especializar muito mais e futuramente virar um mestre naquilo, e acaba sendo forçado a estudar mais a questão onde ele não era bom. Isso eu estou dando um exemplo muito amplo, mas que dá para a gente trazer para a nossa realidade, né? Tudo o que a gente sente de paixão que ferve dentro de nós não devemos ter pudor e vergonha de colocar para fora e falar, por mais louco que seja, né? Quantas vezes a gente vê em desenhos, em filmes e na sociedade como um todo, as pessoas quererem fazer com que a gente seja bom naquilo sem ter certeza se é aquilo que a gente ama fazer, por mais louco que seja. Quando eu era adolescente, eu queria tocar bateria de banda de rock. É claro que isso é uma coisa que talvez não daria certo, mas algumas coisas na vida realmente a gente vai se encaminhando para se dar bem, né? Eu com 18 anos entrei no meu primeiro banco e assim era um motivo de muito orgulho para meus pais, que sempre foram de classe média mais baixa. Eu sempre estudei em escola pública, então trabalhar num banco era uma visão totalmente assim, nossa, fora da realidade. E hoje eu quero passar para as pessoas que isso é nada e que isso é possível para qualquer um, independente de onde ele venha. Basta ele querer e se esforçar para isso. Mas não é se esforçar com esforço negativo. É se esforçar com motivação, com gana, com coragem de fazer diferente do padrão que todo mundo impõe você de fazer, né? É isso que a gente eu tenho tentado trazer bastante aqui, passar inclusive para os meus filhos, né? Eu tenho filhos, um pequeno e um adolescente, e por incrível que pareça, muitas dessas coisas eu só vim descobrir depois de 45 anos. Aliás, eu vou fazer 48 anos essa semana. E eu me sinto cada vez mais jovem e mais motivada para aprender e estudar. Eu trabalhei em banco por mais de 20 anos e eu sempre cito aqui. A minha mentalidade não era de prosperidade e abundância. Eu tinha uma mentalidade que a minha realidade não era a mesma que eu teria dos clientes que eu atendia. Porque era um padrão que estava enraizado em mim. E hoje, graças a tanto ler, porque existem livros, inclusive, antigos, de autores que já nem são vivos mais, que já falavam sobre isso. Mas a gente não foi habituado à leitura. As escolas não incentivam tanto a leitura. Aprender o beabá é fácil, é padrão, e aquelas matérias que, de repente, você não vai usar mais na sua fase adulta, e a sociedade acaba nos impondo, né? Vamos dizer assim, é um padrão porque é assim que nos querem. Porque quanto mais conhecimento nós adquirimos, e hoje, com esse boom de tecnologia, onde a gente tem acesso a tantas informações, e como você bem disse, tanto negativa quanto positiva, cabe a nós tentarmos passar para essas pessoas, principalmente aos jovens e adolescentes, de buscarem, claro, vão dosar, porque eles têm a fase deles, de querer a curtição também, mas de tentarmos passar para eles que tarefa de leitura não é uma tarefa árdua, quando a gente
às vezes recebia castigo dos... Ah, você vai ficar de castigo, vou pôr você para estudar mais aquilo lá, não sei o quê. Então, a gente já cresce como se estudar, como se tarefa de escola fosse uma coisa ruim. E aí, hoje, fica um pouco mais desafiador o nosso trabalho como educadores de passar para as pessoas que isso tudo é muito maravilhoso. Eu falo para os meus filhos, eu falo, se eu tivesse a idade de vocês, e com essa amplitude de conhecimento que a gente tem disponível, que é só ir lá e acessar, sem precisar pagar. Poxa vida, fazer faculdades, em grandes faculdades, era coisa assim de impossíveis. Era só para quem tivesse nascido em berço de ouro. E hoje a gente vê que não é assim. A gente tem exemplos, eu sigo pessoas do meio até de finanças que saem de uma comunidade, né, totalmente sem infraestrutura nenhuma. E a pessoa, quando sonha e passa por cima de todo mundo pelos teus sonhos, ele vai conquistar, ele vai conseguir. Pode ser que seja um pouco mais difícil, né? Difícil não, desafiador, mas com toda essa motivação e a gente também procurando se manter rodeado de pessoas que tenham esse mesmo tipo de propósito, fica mais fácil. Né, Maria? Eu comecei a falar aqui, pelo amor de Deus, me corta, porque senão eu não paro. Não, meu amor, assim é que é bom. Por isso que eu fico quieta e fico rindo, porque aí você entra em flor, fica aí provocando o povo, né? Fiquei perguntando para ele, gente, cadê os coraçãozinhos? Cadê o povo? Cadê daqui a pouco? Cadê os vivos? Ó, deixa eu ver os comentários aqui. O Gustavo tinha comentado sobre o desenho do Soul da Disney, que fala muito. É um desenho maravilhoso, para quem não assistiu, vale a pena a gente citar aqui, o pessoal assistir, porque fala muito sobre isso do propósito. E o desenho é lindo. Aqui a Tamira está dizendo que faz engenharia de produção porque já trabalha na área. Ótimo. É assim, tem coisas que a gente faz que a gente acaba pegando o amor, né? Eu confesso que eu tinha, de criança, eu pensava o quê? Em ser, acho que... sonhos de criança. Eu queria ser ou bailarina ou aeromoça. Mas, depois eu fui crescendo, na minha adolescência eu tive a oportunidade de ir para o banco. Então, eu acabei fazendo administração e foi uma coisa que eu peguei amor, fui gostando. Mas, como eu mencionei para vocês, a minha mentalidade mesmo foi mudar só de uns 4 ou 5 anos para cá. Então, nunca é tarde para você, de repente, até mudar de área. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que se formaram como advogados, que também era uma profissão muito bem atraente, né? Assim, todo mundo queria muito. E hoje fazem outras coisas totalmente diferentes. E diversos outros, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal está comentando, porque eu gosto disso, eu gosto da participação, Maria. Livro maravilhoso sobre tudo o que está sendo falado é A Ciência de Ficar Rico. Eu amo esse assunto. Esse eu não li ainda. Eu gosto muito dos livros. Júnior, obrigada. E ele também fala, ele também é educador financeiro, meu colega. É maravilhoso a gente passar esse conhecimento, né? Eu gosto muito dos livros também de Napoleão Hill, porque fala muito sobre essa mentalidade também. Aí a Tamira está colocando aqui que está na metade do curso, 70% do que estudei e não vamos usar. Exatamente isso. Eu acho assim que a gente deve ser gratos a Deus a tudo que Ele nos proporciona. Eu acho que tudo é válido, tudo a gente aprende. Só que agora, como a gente está tendo essa oportunidade de conhecer e aprender mais e passar para as pessoas que elas podem sim se dedicar ao que elas verdadeiramente amam, se identificou, né? Passou 80% ela estudou, mas viu que não é aquilo que você vai trabalhar, que vai te fazer feliz, não tem nenhum problema abandonar. Quantas pessoas vivem fazendo um curso até o final porque senão vai decepcionar alguém da família e acaba passando por cima do próprio sonho. Então, o que eu penso? Estudar é sempre muito válido, né? Mas se você identificou e tiver certeza que não é aquilo, eu acho que não tem mais essa dos padrões antigos de você vai ter jogado dinheiro fora, seu tempo fora, não. Porque eu acho que tudo que passou nós devemos ser gratos, né? Se fosse assim, não tinham pessoas que viviam casadas por tantos anos e depois o casamento acabava. Isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo, mas
tudo na vida tem um propósito. E eu sou grata a Deus a tudo que eu vivi. Então, eu acho que o importante é a gente olhar o agora e falar assim, independente se você tem 18, 30, ou 60, ou 70 anos. A gente vê pessoas, às vezes, mais idosas entrando para o mercado de trabalho totalmente diferente, mudando de carreira, e isso é totalmente normal e natural, né? Isso mesmo. Tá vendo? Olha, tem gente que se forma e não faz nada no dia a dia de trabalho com o que se formou. Isso é muito natural. E assim, né, como ele colocou aí, né, que tá esse tempo todo fazendo, já está em determinado tempo, tá vendo, ele já está percebendo que não vai dar em nada. E às vezes só para ter, né, é bom também, Eva, você só precisa fazer o que é verdadeiro para você. Se tem ainda mais um ano, tem ainda mais dois, para você estar dedicado, né, a sair daquele lugar satisfeito porque você conseguiu um certificado para estar embaixo do seu peito, embaixo do seu braço. E aí você vai ver que perdeu mais 24 meses ou 12 meses para ter aquilo, né? Às vezes você ainda está estudando, vai sair com tudo perfeito, gostando do que faz e ainda vai batalhar muito. Imagina aquilo que você não quer, que você não gosta e sabe que não vai usar. Então, eu não digo que você faça, largue, deixe. Eu digo que você busque dentro de você, se você não está perdendo tempo de estar. O que você faz já é o que você gosta, então você vai buscar se tornar o máximo dentro daquilo. Se você ainda não está ganhando muito com aquilo, é porque você ainda não está entregando muito também com aquilo. Mas isso aqui não dá dinheiro, então você vai detectar por que é que aquilo ali não paga bem. Não, isso aqui não paga bem, ou eu não estou ganhando dinheiro porque precisava fazer isso e isso. Então é você, o cara, ou a dona, que descobriu que aquilo precisa modificar. É você que veio nesse mundo para resolver esse problema, né? Como você falava ali no comecinho dessa fala sua que você trouxe, onde na escola a gente aprende a ser o quê? Boneco de manobra. Então eu não vou mais mandar as crianças para a escola e você vai deixar um boneco diferente dos outros. Vai ser malhado também, não sabe nem viver. Então é você saber se virar com o que tem. O que é que eu tenho? Lá eu vou ter. Quem vai ensinar português, matemática, geografia, isso e aquilo? Ah, eu não gosto disso. Você chega para a criança, meu amor, você abaixa até ele e fala assim, o que é que você quer ser? Olha, eu quero ser isso e isso. Então, para você ser isso, requer que você saiba ler, contar, saber fazer. Então, para isso vai servir. Mas então, para que é que serve história? Para a gente descobrir as mentiras que todos são contadas até hoje, que não é verdade, mas todo mundo está contando, porque os livros já foram escritos, e depois você vai saber interpretar e criar a sua verdade. E para que é que serve geografia? Para você saber quem conecta com quem, onde foi que colocaram o limite geográfico, quando você pode, eu disse aquilo. Só é para que serve. Mas você precisa passar por esse processo para poder você descobrir o que é que você vai mudar, o que é que você vai modificar. Então, quando você descobre tudo isso, você vai descobrir que você é capacitado. O que é que um pai e uma mãe, que é quem erra, tá? Somos nós que erramos. Por quê? Porque a criança vai, ela aprende ou ela não é tão boa, e aí você quer fazer aquilo que a gente comentou aqui. Então, paga reforço para ele ser bom, para ele tirar nota 10. Nota 10 para quê? Precisa para passar com quanto? Precisa para passar com 7, então é 7 que vai tirar. Eu só não quero que você seja negligente. As minhas aqui, graças a Deus, não me dão esse trabalho. Porque com aquela mentalidade que eu tinha, elas tiravam 9,5, eu aplaudia e perguntava assim, por que foi que você perdeu o meio? Você nunca mais, agora você vai descobrir. Então, você nunca mais você vai errar isso. Então, elas cresceram desse jeito, elas não me dão trabalho, porque eu também não estudo no lugar delas. Graças a Deus. Deus me abençoou com esse tipo de pessoas. Hoje eu digo para elas o seguinte, você tem que, naquilo que você está fazendo, você se sentir bem. Você se sente bem tirando uma nota muito top? Ótimo. Você se sente bem quando você tira uma nota que não é tão boa, mas você fica todo cabisbaixo porque seu coleguinha tirou mais. Então já aprenda a conviver com o seu ego. Vai aprender a apanhar do ego já desde pequeno. Você vai aprender que você não está buscando uma nota boa, não é para você, porque você quer entender aquela matéria, porque você quer ser reconhecido, você tem essa necessidade. E aí já começa aquele adulto que vai dar problema, vai cair no meu colo depois, para eu poder lhe tratar, porque você ainda está aí com crise de merecimento. Então, tudo isso leva a gente ao quê? Cara, se o teu filho é julgado, né, que esse é o sistema, pela nota, a capacidade dele é julgado pela nota de ter decorado ou de ter colado.
Porque muitos que tiraram a nota boa nem sabem daquilo, só tiveram a oportunidade de colar. E aí você vai aceitando da escola, do diretor, do professor e da própria criança dizer que ele é meio incapacitado, é meio devagar. Por que é que você, essa semana eu estava conversando com uma amiga, ela fala assim, mas o fulano não gosta de estudar, Vi. Falei, mas o que é que ele gosta? Ah, ele não sei o que. Não, tem que ter alguma coisa que goste. Se deixar, fica o tempo todo com o celular. Fazendo o quê? Jogando. Então você pede para ele o seguinte, até sexta-feira eu quero 3 jogos montados por você. Você joga tanto, você já sabe. Ué, tem gente que precisa consumir jogos. Então você vai fazer jogo. Não quer, você vai. Ou você vai ou você larga. Você vai me dar alguma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de escrever, eu gosto de não sei o quê. Você tem que gostar de alguma coisa, quando criança principalmente. Porque senão vai ficar aquele adulto que diz, ah, mas o bom mesmo é estar com as perninhas para cima, tomando um ventinho e tomando uma aguinha de coco. Eu estou cansada de ver gente que tem dinheiro, acamado, com as perninhas para cima, no ventilador, ou no ar-condicionado, tomando aguinha de coco, doido para ir puxar cabo de enxada, se pudesse, só para poder estar vivo e vivendo bem. Então, a gente precisa aprender. Talento não é isso. Trabalho não é castigo. Trabalho é aquilo que você vai fazer para você se desenvolver, para você fazer esse mundo que é top, mega, extraordinário, ser melhor. Por quê? Porque você existe, você veio aqui, você colaborou, você contribuiu, o seu dom, o seu talento, você veio com a missão e o mundo está esperando para você me dar ela. Você veio para facilitar a minha vida. O que, é que você está fazendo sem facilitar? A Cris facilita aí tentando me ensinar coisa de finança que eu não sei. Ó. Todo mundo tem um dom. Então, se todo mundo tem um dom, a gente pode se colocar sem medo de ser julgado. Sem medo de ser julgado, porque vai existir mesa para você sentar, e você ensinar e aprender, e vai existir mesa para mim. Sentar, ensinar e aprender. Eu não posso comparar a minha mesa com a sua. Se eu não consigo aprender de você, que vai buscar e vai se preocupar em passar para mim com facilidade, eu vou me sentar numa mesa onde você está aprendendo? Cara, vai falar uma linguagem totalmente diferente, eu não vou conseguir acompanhar. Eu não preciso me diminuir por causa disso. Esse é o seu talento. Esse é o seu talento. E graças a Deus o mundo é mais completo, porque você tem um talento para me dar. Agora, qual que é o meu? Para eu poder entender desse talento e eu ir pagar o preço que se requer, tanto em dinheiro, quanto em hora, quanto em atenção, quanto tudo, para eu poder dominar bem aquele talento, e já que eu quero honrar os meus pais, e já que eu quero honrar aquele que me criou, eu poder servir esse mundo melhor com tudo aquilo que a gente já tem. Esse é o segredo de você ter ou não ter o propósito. Se você não tem um propósito ainda, é porque você não parou para pensar. Você precisa sustentar a sua vida, sustentar a sua casa, sustentar a sua família com dignidade, com perfeição. Qual é o talento que você tem? Ah, o talento que eu tenho foi porque eu passei num concurso e eu fico lá o tempo todo achando ruim. Não, isso não é talento, isso é preguiça. Isso é preguiça. Você está na zona de acomodação, porque não é de conforto, porque se fosse de conforto, eu ia entrar em qualquer estabelecimento público e você ia estar lá com um sorriso do tamanho do mundo, me abraçando, cantando para mim, porque você está feliz. Não, muito pelo contrário. A gente entra nos estabelecimentos públicos, a gente tem até medo. Por quê? Porque aquele povo está lá preso, aquele povo está lá escravizado. Escravizado por quem? Por eles mesmos. Não conseguem sair, não conseguem largar, com medo dessa tal idade, com medo dessas coisas de começar tudo de novo. Exatamente. Meu irmão, você viveu 60, tá com medo do quê? Você vai viver 100. Você tem 40 anos, vai passar ali, ah, mas eu já vou me aposentar. E do que vai adiantar você se aposentar no lugar onde você passou pelo menos 20 anos achando ruim, acumulando doença, aborrecimento. Ah, mas quando eu me aposentar vai mudar. Vai mudar o quê, meu irmão? Você já está com um padrão de ser ruim, de ser azedo, de ser nada para você vai prestar. Você se acostumou a olhar para o povo e achar que o povo está lhe tirando alguma coisa que o povo não merece. Então você, aposentado ou não, você se acostumou aqui, deixar de viver a vida. Então aquela história, né, da gente viver com a vida na horizontalidade, ou olhando para trás ou olhando para frente, você esquece que você é agora. Você só é agora, você só vive agora, você só tem agora. Então você precisa viver agora, e você precisa ser feliz agora, e você precisa resolver os problemas agora, e você precisa ter o talento que você tem e trocar pelo dinheiro que eu tenho para lhe dar, porque você tem uma solução para mim. Eu costumo brincar com as meninas que eu falo assim, tudo o que eu quero, alguém já tem.
mas só vai me dar se eu der dinheiro para ele. Que povo danado, né? E o que eu tenho? E o que eu tenho? Você vai ter que pagar também para ter. Então é assim que a gente entra na circulação do mundo. Você entra na circulação. Eu quero que você me dê, mas o que é que você vai me dar em troca? Mas caraca, mas eu tenho olho verde. Sim, mas o meu preto também eu enxergo. Então o que é que você vai me dar para a gente fazer a troca? Não interessa, a gente está na circulação. Ponha, eu preciso descobrir o propósito que eu tenho. É só você saber o que você gosta, principalmente de quando você era pequenininho. Tem a ver, fazer uma autoanálise e voltar lá atrás, e pensar realmente exato, exato, porque aquilo ali, isso, Cris, tem muito a ver, no cunho religioso, tem muito a ver, assim, né? No normal, a gente vai dizer que os nossos caminhos neurais se abriram ali, você sonhou e coisa e tal. Tá, mas eu quero trazer para um cunhozinho mais religioso. Para eu trazer para um cunho religioso, quando você chega aqui nessa realidade, nesse mundo, que você vem totalmente inocente, mas você tem uma missão para cumprir. E essa missão, ela vai sendo revelada para você por sonho, por desejo. Sabe quando você, criança, ninguém barra ela, porque ela quer, ela pensa, ela faz. Às vezes a criança, ela nunca nem viu, ela vivia no mato, mas ela já tinha uma vontade de ser não sei o quê. Então Deus já revelava para ela aquilo. É como, eu brinco, né, que imagina José do Egito, quando ele sonhava, e ele sonhou tudo aquilo, se realizou ou não se realizou? Realizou. Agora, se Deus tivesse dito para ele, ó, vai ser assim, tivesse dado a novela capítulo por capítulo, duvido que ele queria. É verdade. Não, então é assim. Ó, pensa, eu sou católica, então pensa Nossa Senhora. Nossa Senhora lá, naquele tempo que uma mulher, se pensasse em trair, era apedrejada. Então você vai casar, mas antes de você casar, você vai... Nossa, todo mundo está esperando o Messias. Você vai parir o Messias. Oh! Mas ninguém vai saber que ele é filho de José. Ele é filho de Deus, então você vai trair o José. Você vai ser apedrejada, você quer? Mas até aí só era assim, você vai parir o Messias. Oh, que maravilha! Aceito tudo no meu coração. E se dissesse assim, ó, teu filhinho com 2 anos, está o mundo querendo matar, arrancar a cabeça. É? Não, aí depois de 2 anos, mas aqui vai ser muito bom. Sim, vai ser muito bom. Só que esse homem, ele vai ser chibatado, chicoteado, ele vai ser cuspido, ele vai ser tudo, ele vai ser morto, você vai ver. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero um negócio desse. Mas tudo tem um motivo, tudo tem. Então, quando eu aceito que a vida me traga, porque a vida sabe o que é que eu vim fazer aqui, né? Por que é que a minha vida existe? Existe porque tem um propósito para eu cumprir. Então, onde é que está o talento que eu trouxe na minha vida? Não, mas esse talento meu não dá dinheiro. Ah, não dá dinheiro porque eu tinha que descobrir, né, que é outra história, né, como o nosso mestre fala. Por que é que você acha que tudo que você gosta não dá dinheiro? Por que é que você acha que tudo... Porque você não está sabendo fazer. Ah, mas eu sei fazer bolo. Eu sei fazer bolo. Eu não sei, tá? Eu digo eu sei, que a boca tão cheia, sem nada. Mas eu sei fazer bolo. E eu não sei que bolo dá dinheiro. Não dá dinheiro porque você não tá. Por que você vai no supermercado e você compra tanto bolo? Você sabe ideia, faz ideia de quantos bolos saem daquele jeito? Então, o jeito de você fazer é que não está dando certo. Descubra qual o jeito que você tem que fazer. Isso a gente colocando do jeito só do dinheiro, porque você mexe com finanças. Mas lembrando sempre que o dinheiro é quem vai trazer tudo para você, não vai. Desculpa te cortar, você citou um ponto assim que eu estava aqui pensando em falar e você chegou nele. As pessoas invertem a ordem. Elas ficam tentando imaginar o que é que pode trazer dinheiro, o que é que pode trazer uma vida melhor. E aí, se ela ficar pensando nisso, aí sim ela vai descobrir o que ela tem que fazer para explorar os talentos dela para fazer aquilo. Mas é o contrário. Primeiro busca dentro de si o que você de fato gostaria de fazer, que pulsar, como você falou, que arder ali dentro. Aí sim você vai explorar este talento para que você possa vir melhorar cada vez mais para poder ganhar e viver daquilo. Não é nem ganhar, na verdade a gente não ganha nada, a gente faz, né? A gente faz nosso trabalho para trocar o nosso serviço pela energia do dinheiro, que é o que eu tenho que explicar bastante. As pessoas acham que fica aquela coisa negativa sobre o dinheiro, como se tivesse que fazer algo arduamente para poder ganhar o tão suado dinheiro. São todas palavras que inconscientemente acabam nos bloqueando de ter essa abertura de dentro para fora, para a abundância chegar em nós. Na verdade,
abundância chegar, não. Ela ser movimentada, como você mesmo disse. E quando sai dentro de nós esse estado de abundância, tendo certeza do que a gente quer fazer para servir o outro, e como você bem disse, sempre vai ter um troca, porque cada um sabe uma coisa e a vida é feita assim, todo mundo trabalharia com muito mais amor e acho que as coisas fluiriam muito melhor, né? Mas, como já dizia também Napoleão Hill nos livros super antigos dele, que é nas adversidades que a gente encontra força interior. Olha como tem a ver com o que a gente está falando. Sempre, se você parar para pensar na nossa vida, diante dos desafios que a vida sempre nos impõe, é sempre nos momentos de maior adversidade que a gente se mexe, olha para dentro de nós e a gente encontra força de onde não tem para enfrentar aquilo, para sair daquela situação. Não é? Então, é aquilo. Acho que tudo tem, nada é por acaso. Tudo tem um propósito para que a gente possa encontrar o nosso. Isso mesmo, né? E assim, né, às vezes, exatamente por a pessoa ter esse medo aí, ou essa cisma de querer falar de dinheiro, porque acha que isso vai trazer coisa ruim, porque acha que você vai ter um caráter ruim. Não, isso não tem nada a ver, né? Você poderia não ter nada ou ter pouco, e esse seu pouco você ser suvina, mesquinho, pior ainda. Então, não é o dinheiro quem vai mudar você. Você, simplesmente, se você tem a vontade de servir o mundo com o talento que você tem, e você tem a capacidade de fazer 100, você vai ter muito prazer em fazer 100 mil, que é para poder dar mais trabalho para os outros, que é para poder ver os outros transbordarem, prosperarem. Por isso que quando você tem essa plenitude, quando você consegue ver essa abundância em você, vai trabalhar para você. Eu costumo brincar que a gente aprendeu também, né? Que quando você descobre de verdade o talento que você tem e você deixa ele aflorar, você não se torna mais um preguiçoso. Muito pelo contrário, você se torna um escravo do seu dom. Mas é uma escravidão gostosa, porque você passa as 24 horas do seu tempo, até mesmo dormindo, você ainda está tendo insight sobre o que você pode fazer. O que você pode fazer para melhorar? Né? Isso te dá prazer de você. Como a gente tem aprendido, eu esqueci agora as palavras exatas, mas o nosso mentor sempre diz, clareza do que você quer alcançar, ele te dá possibilidades de você pensar em melhores esforços para... Você concentra seus esforços de uma maneira organizada, muito mais organizada, porque você tem prazer naquilo, e aí aquilo vai se tornar muito mais factível de acontecer na tua vida. E às vezes a gente vê porque pessoas quebrando tanto a cabeça para descobrir um propósito, tentando achar ali, acolá no passado, no futuro, e não olha para o presente. Por que isso acontece? Porque você se esquece de olhar para a sua linhagem, se esquece de olhar para a sua família, se esquece de olhar para o que você quer. Se você quer e você traça, né, esse objetivo, você sabe que você descobriu uma coisa que você gosta de trabalhar, ou que você gosta de fazer, ou que você gosta de estudar. Então, isso vem do seu dom. Você pode adquirir qualquer outro dom. Você não é tonto, você é cheio de capacidade, você tem todas as capacidades. Então você desenvolve qualquer outro dom. O que uma pessoa faz com a mão amarrada, você vai fazer igual a ele. Com as duas soltas, com os pés e com tudo, mas você faz. Só que você se esforça mais. Trabalhar em cima do teu dom e fazer o teu propósito girar em cima desse dom, é porque já é o código que você veio, já é o que você tem. Olha, eu gosto de letras. Então, dentro do mundo de possibilidade de letras, o que é que eu posso fazer? Eu gosto de falar. Dentro do falar, do usar a minha linguagem, as minhas cordas vocais, eu gosto de ser o quê? Eu gosto de transmitir a minha voz, ensinando, cantando. O que é que eu posso fazer? Então, você vai buscar os seus talentos, você vai buscar os seus dons. Quando você desenvolve isso, se dá o direito para poder você cobrar da vida, cobrar mesmo, você tem que saber o que você quer, como você vai fazer, quanto tempo você vai levar, quanto é. Imagina assim, você pega um Uber hoje, todo mundo conhece Uber. Então, a vida é o Uber. Aí você quer dizer, como é que você vai reclamar para o administrador do Uber que tua viagem não deu certo? Quando você liga para eles, a primeira coisa que eles perguntam, e você tem que ter clareza, é para onde você vai. Aí você diz para onde você vai. Quando você,
ainda não está nada certo. Você só diz para onde você vai. E aí ele vai dizer assim, olha, para lhe levar para esse lugar, custa tanto. Está disposto a pagar? Aí você diz, sim, estou disposto a pagar, aceito. Aí ele fala assim, e vai ter uma previsão de tanto tempo. E aí você aceita, para poder ele lhe aceitar. Então, para poder você cobrar alguma coisa da vida, você tem que saber o que é que você quer da vida. Eu quero ter segurança. Eu quero ter segurança, eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero. Sim, todo mundo quer isso. O que é que você vai descascar, meu amor, para entregar para o universo? Para o universo dá para você. É a troca. A maior troca é com o universo. Você está aqui para servir ele. Poxa, o universo é tão lindo, é tão bom, e eu vejo as pessoas terem. Mas, meu amor, o que os outros têm, você também pode. Você vai fazer o que os outros fizeram? Ah, não, isso eu não consigo. Ah, então você não vai ter, você não quer pagar o preço que se requer. Nossa, excelente colocação, de fato, Ari. Excelente. O preço não é só esse. O preço é você se colocar a tua vida. Tem coisa mais valorosa do que o teu tempo? Não tem, então você vai estudar, você vai ter conhecimento, você ainda vai se dedicar e você vai entregar para as pessoas que vão bater nas suas costas, e eu aconselho você nem olhar para trás. Cada tapinha que você levar, não olhe, porque às vezes estão batendo um facão. Tá? Então, se você olhar para trás, você perdeu tempo. Você pode estar, um falso pode estar batendo, uma pessoa que está querendo lhe impulsionar pode estar batendo, só que do mesmo jeito que quem bate, se você for olhar, você vai buscar identificação, você vai buscar aprovação, você vai deixar de fazer por você. Então, não importa se as pessoas criticam, não importa que as pessoas não entendam, não importa se as pessoas apoiam ou deixam de apoiar. Você só tem um tempo na sua vida. Gaste ele com aquilo que faz sentido para você. Quando você faz isso, poxa vida, será que não deu para entender até aqui que propósito é você buscar o seu talento, desenvolvê-lo para entregar para o mundo o melhor que você pode ser? O que é que você é bom? Então você vai ser excelente mais ainda. Quando você fizer isso, você não vai precisar pedir muito. O universo vai lhe dar de volta. Por quê? Porque as pessoas vão querer aquilo que você sabe entregar com excelência. Mas, Maria, eu não sei fazer nada, sabe? O que você está sem entender é que você está com preguiça. Você está ali esperando, que foi um inferno que aconteceu. O inferno na Terra é exatamente isso. Você está com a mão estendida, a mão daquele que te criou e te fez cheio de talento, você enterrou todos os talentos para poder estar com a mão estendida pedindo a esmola de uma bolsa disso, de uma bolsa daquilo, de uma bolsa daquilo. Meu irmão, eu não vou dizer nem que é vergonhoso você fazer isso. Porque existe N e N motivos para acontecer isso. Só que se você colocar na sua cabeça que ao invés de você estar criando seus pobres peloquinhos, os seus pobres filhotinhos, vendo um pai, vendo uma mãe, vendo alguém que é de dignidade, passar 1 ano, 2 anos na mesma merda, por que você, se o lugar não está dando nada, saia daí. Saia daí, mas saia com dignidade. Não sabe naqueles caras safados que deixa a família e vem aqui e arruma outro. E fica... Cara, pelo amor de Deus, onde você for, a chibata do Senhor que vem pela sua consciência vai lhe pegar. Porque você veio, se você nasceu num canto, você tem uma missão ali. Só que você precisa se levantar. Você está esperando eu chegar para lhe dizer um desaforo desse? Eu nem queria, que eu não estou nem na minha casa, eu estou na casa da Cris. Mas você está dando uma aula maravilhosa. Eu estou assim, ó. Aqui tá pulsando alegria. Os corações que o pessoal está colocando aí é o meu. Porque olha. As energias mexem, gente. Você precisa parar de firula. Você precisa parar de besteira. Você precisa parar de ficar se comparando. Por que a gente se compara com as coisas dos outros e aí o propósito dos outros, não sei o quê, vai desenvolver o seu? O sucesso é seu, o sucesso de você ter. Se você quer ter sua zinha, sua casinha, sua vaquinha, sua cachorrinha, sua piadinha, sua não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas vai ser feliz, né? Vai ser feliz. Não deixe quando os outros passar com tubarão, que é o cachorro tubarão, passar com zão, você ficar com inveja nem maldizendo, não. Seja feliz com o seu. Né? Você quer armar sua rede debaixo disso e daquilo. Ai, meu Deus, que maravilha. Pega aquele 2 metros de terra que você tem e faça ele produzir. Agora, se eu chegar, você só tem 2 metros. E você diz assim, mas aqui não dá nada, porque aqui é seco, porque aqui não sei o quê. Cabe um poço, cabe. Por que você ainda não cavou? Planta ao redor do poço depois. Agora, você quer que alguém venha e resolva o seu problema, né? E isso é difícil, por quê? Porque você vai fazendo gerações e gerações. Eu quero morrer quando eu vou num lugar pobre, em que os velhos já se acostumaram a ser pobre. E as crianças não têm
o direito de sonhar, porque estão acostumados a ver aquela pobreza. Pois. Vão se acostumando a fugir. Isso que mais. Esse é o meu desafio. É o meu desafio nesse mundão. Ensinar, né? Ensinar isso. Que não dá para pensar assim. A gente precisa. Vamos dizer assim, então, o percentual menor da população no mundo que pode ter uma condição de ter uma consciência um pouco mais elevada, assim, a gente tem que aproveitar ao máximo para propagar isso, porque a gente sabe que vão existir outras pessoas que estarão em situações muito mais vulneráveis, que vai ser muito mais difícil chegar, mas precisam de nós para a gente estar evoluindo e poder ir ajudar essas pessoas para que elas possam começar também a ter condições. Então é isso. Nossa, Maria, eu estou sem palavras. Eu tinha dito para o pessoal que eu prometi que ia ser uma live rápida, mas assim, já foi. Com teu conhecimento, com teu conteúdo, a sua forma de falar que encanta, dá vontade de a gente ficar aqui na live até varar a noite. Não, eu parei desses abusos, tá, gente? Porque eu fazia minhas lives de 2h30, 2 horas, e eu era muito desaforada, né? Porque eu carreguei o desaforo em que um mestre disse o seguinte: você tem que fazer lives de 20 minutos. 20 minutos. Porque as pessoas e não sei o quê, e uma pessoa para falar 1 hora, ela precisa ter lido pelo menos 50 livros. Eu me senti muito ofendida com aquilo. Carreguei o desaforo para mim. Eu falei, vou mostrar para ele, porque ele não está sendo coerente, porque ele passava a hora dele conversando besteira, e quando ia entrar no conteúdo, via que já tinha entrado 1 hora. Né? Então eu falo assim, vou mostrar para você como é que faz. E aí eu comecei, sem me dar o direito de me promiscuir, sem me dar o direito de ficar esperando ninguém entrar, sem me dar o direito de ficar conversando heresia, perdendo o tempo de quem está ali. Você entendeu? Não, tem conteúdo? Tem. É para mim, Cris. É para mim. Né? Graças a Deus eu nunca abri uma live para chegar lá e não ter ninguém. Mas se só tiver um, já é 2. Porque... Eu tô aqui todas as quintas. Tem dias, eu gosto muito mais, como o nome do quadro já diz, o papo que rende. Para bater papo, você tem que ter uma segunda pessoa para falar, né? Então, mesmo que eu não tenha convidado, mas quando entra alguém, eu gosto muito da interação. E, às vezes, de fato, não entra ninguém. Mas é um desafio que a gente vai superar, porque nada é por acaso, até mesmo essas experiências para nós. E aquilo que a gente também aprende tanto com o nosso mentor. Ultrapassar o primeiro quilômetro em qualquer coisa na vida. Eu estou falando isso como uma analogia, mas qualquer coisa que você queira conquistar, ter muita paciência e prudência de persistir e não enxergar que a persistência é algo ruim. Eu enxergava assim. Eu achava que para estar persistindo tanto é porque eu estava fracassando tanto. E não é isso. Porque fracassar é normal. Fracasso não é derrota. Eu ouvi alguém dizer isso ontem no Instagram, não lembro quem. Então, fracasso não é derrota. A gente precisa insistir, a gente precisa persistir. Se a gente acredita na nossa ideia, se a gente acredita que 1 hora vai mudar. O meu desafio é muito grande. Porque, infelizmente, por mais que todo mundo tenha consciência de que quer melhorar de vida, de que quer ter dinheiro, sim, mas as pessoas não se conscientizam que, primeiro, precisa haver uma conscientização que dá para driblar os imediatismos, que dá para fazer coisas planejadas, não para você só viver o melhor da vida quando estiver aposentado, mas para viver num futuro muito próximo, desde que a gente não caia na ânsia do imediatismo. Quando eu falo isso, eu não falo só para as pessoas, eu falo para mim mesma diariamente, porque eu já fui uma pessoa que pensava totalmente o contrário do que eu estou pregando hoje. Então, como eu estou vivendo na pele e aprendendo muito, vendo resultados, conforme eu começo a me conscientizar, praticar a aceitação do que dá e não dá para fazer, porque nem tudo dá para fazer no mesmo tempo agora. Eu estou lutando para que um dia eu possa fazer tudo o que eu quiser, da onde eu estiver, qualquer lugar do mundo, e sem precisar pedir para ninguém. Eu ser a dona da minha vida. E assim, hoje eu ainda não posso fazer tudo. Então, às vezes, eu tenho que me abdicar de algumas coisas. O meu erro foi viver por mais de 20 anos achando que eu podia ter tudo. E aí a gente faz de tudo para ter aquele tudo, mas aquele tudo nos gera preocupações. Você vai dormir com a cabeça no travesseiro cheia de preocupações, porque no final do mês vai chegar a fatura do cartão.
porque você tem que dar exemplo e você está vivendo no cheque especial. Eu uso essas analogias com as finanças, mas tem tudo a ver com tudo na vida. Porque às vezes a gente agrada um no nosso dia a dia e desagrada o outro, porque você nunca vai agradar todo mundo. Eu acho que serve muito para exemplos de vida mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender. Muita coisa que eu estou falando aqui hoje, pode ser que daqui a uns dias a gente esteja de novo numa live e tenha mudado completamente o conceito. E é normal, porque nós não somos donos da verdade, né? A verdade é tudo aquilo que a gente acredita ser. Então, é muito uma questão mesmo da gente se permitir aprender o novo. Maria, eu queria ver se você tem alguma última consideração, porque se deixar a gente vai falar muito mais e eu acho que o pessoal também fica cansado, vai ficar muito longo. Não tenho palavras para te agradecer. Quero te agradecer de coração. Foi maravilhosa essa live. Agradecer cada um que passou aqui. Eu vou deixar salva lá no perfil, então quem quiser depois compartilhar, pedir para as pessoas entrarem, tirar dúvidas com a gente. Você tem também canal no YouTube, não? Ainda não, mas está no projeto. Ah, para quando? Pode pegar no meu pé, porque tem que sair esse ano, né? Quando, né? Porque assim, é muito rápido fazer um canal no YouTube e é muito o mesmo conteúdo que você usa, né? Não é não, Tamires? Do mesmo conteúdo que você usa no Instagram, você pode estar servindo outras pessoas lá, né? Então, como você mesmo colocou, o seu desafio pode ser maior do que o meu. Pontos de vista diferentes, né? Porque o seu desafio é falar de dinheiro, o seu desafio é falar para quem não tem ainda mentalidade de dinheiro, adquirir essa mentalidade, né? O seu desafio pode ser para alguém que tenha dinheiro, mas ainda não saiba viver esse dinheiro. A pessoa pode até ter, mas ela não sabe desfrutar disso, né? E o meu desafio, meu desafio primeiro é que alguém se sente para saber o quê? Eu sei lá o que é que você vai saber. Se você for buscar o meu currículo, é melhor você olhar para a minha transformação, é melhor você olhar para aquilo que faz sentido para mim. Por quê? Porque eu busco. Por quê? Porque esse mundo vai ser feito por mim. Mas eu não vou arregar a mão da parte que nem que me cabe e nem da parte que eu tenho que fazer. Então, se você for a pessoa que está preso, né, a conceitos, a canudos, isso e aquilo, você não tem nem no perfil, tá? Agora, se você é a pessoa que está à disposição, principalmente esquecendo quem é que está levando o fogo, quem é que está levando a mensagem, quem é que está levando a ativação que você precisa. Porque se você se acha o top, o foda, o bom, o bombástico, e está perdendo para mim, porra, se levanta, meu irmão, sou eu que estou levando para você. Agora, se você for olhar e você for matar, você não pergunta quando o carteiro chega para lhe entregar alguma coisa, e você principalmente se está esperando, você nem pergunta quem é ele, por que ele foi levar na sua casa, não. Você quer saber, você quer rasgar, você quer encontrar aquilo. Então, o que arde dentro de você, o que você veio fazer, foi a mim que foi dado o dom de chegar e dar um tapa na sua cara e botar você para se levantar. É para ativar você. E ativar não é com o que eu tenho, não. O que eu tenho para mim é só coragem. Deus me deu, não é minha, é nossa. Então você vai pegar o que é seu. O maior prazer que eu tenho é levantar profissionais que um dia escorregaram, e é normal porque nós somos humanos, profissionais, pessoas grandes, que estão ali envergonhadas até porque estão naquela posição. E você olhar como se olhasse no olho de uma criança, sem julgamento, sem nada, e dizer assim, levanta, porque você é um ser muito grande. E eu vou mostrar para você que o que você tem é o que o mundo precisa. Não é o que eu tenho que o mundo precisa, não. Eu já estou servindo o mundo ele levantando. Então, eu já estou servindo o mundo ele dizendo que você está aqui para servir. Então, esse foi o caminho que eu encontrei para estar entregando para o universo aquilo que ele me dá. Maria, as pessoas ficam viciadas em querer te ouvir. Ó, gente, beijo no seu coração, tá? Foi um prazer, viu, Cris? Se você puder mandar para mim, eu também já compartilho lá no meu perfil, né? Manda pelo, acho que no Telegram, que aí comporta o tamanho da live. Mas foi de verdade um prazer. Esse tempo que eu dedico para mim, para você ou para qualquer um, eu dedico de verdade com amor, tá? É amor. Para a gente poder transbordar, tirar de dentro. Sabe-se lá, talvez o que a gente disse aqui não agregou na vida dos que estavam aqui, porque não é para ele ou para ela. Mas ele pode ser o veículo, a ponte de pegar a live depois e mandar e salvar a vida de alguém. Salvar a vida, salvar as finanças, salvar um casamento, salvar uma família. Por quê? Porque a gente está aqui, cara, se fosse para vocês pagarem, talvez se você me
perguntasse hoje, Maria, eu tenho preço para minha hora, mas quando eu resolvo dar para o universo, eu dou com uma certeza absoluta. Talvez eu não esteja falando para você hoje, eu vou estar falando para alguém que ainda vai nascer e vai escutar isso aqui daqui a 50 anos. Então, vai fazer sentido nesse tempo. Principalmente depois dos Covid da vida que a gente vem passando aí. Por que que você se levanta? Por que que você se transforma? Por que que pessoas velhas como eu não estão simplesmente varrendo uma casa e lavando uma louça? Por quê? Porque Deus me escolheu para estar aqui nesse momento. E se Deus me escolheu para quantos não tem como você, como eu, que poderia estar fazendo? É preciso fazer live? Não, é preciso fazer o que arde no seu coração. É só o que arde no seu coração que o mundo está esperando. É desse fervor. O mundo está esperando olhar para mim, para você e ver brilho nesse olho. Você vai numa fila do supermercado e você vê almas viventes se arrastando, pagando uma conta e reclamando, porque não tem o prazer nem de ir lá e trocar o dinheiro por aquilo que vai... As pessoas estão muito carentes dessa atenção, desse conhecimento. Só viva, tá, gente? Vivam, vivam. Rai, gratidão, gratidão, meninas, tá? Foi um prazer estar com vocês. Se deixar, a gente começa outra de novo, isso é verdade. Eu tenho essa mania. Eu não sei acabar. Beijo para todos. Muito obrigada mesmo, de coração. Vou deixar a live salva. Vou tentar compartilhar ela agora lá no seu perfil. Não sei se eu consigo, mas de qualquer forma, depois eu mando. Beijo, gente.